Muito obrigada, irmão. Muito obrigada. Boa noite, irmão Douglas. Boa Seja noite, bem-vindo. obrigado. Eu que agradeço. Privilégio estar com vocês nessa noite. Quero contar um pouco para vocês de um momento na qual Deus cuidou de mim de forma extraordinária. Vou ser bem breve, eu falo bastante, mas vou tentar ser bem breve e tentar resumir o máximo possível. A gente tinha mais ou menos uns 18 anos e nós tivemos a nossa primeira experiência de viajarmos para fora do país. Éramos dois garotos, eu e a Alessandra ainda. E como que Deus cuida da gente? Então, se você tem passado por algum problema, alguma dificuldade na sua vida, que Deus possa, através desse testemunho, te fortalecer e saber que Ele está cuidando de tudo, até nos mínimos detalhes. E nós estávamos em Portugal e uma prima da Alessandra, da minha esposa, chamou a gente para ir para a Espanha, bem no norte da Espanha. Então, nos dirigimos para lá, pegamos um trem. A viagem durava mais ou menos umas 18 horas, se eu não estou enganado, porque ela passava em Lisboa, saímos de Lisboa, né? Passava o país todo de Portugal, apesar de ser pequeno, e atravessava a Espanha quase inteira. A gente foi lá bem no norte, quase divisa com a França. E ao nos deslocarmos ali, conversamos bastante com muitas pessoas ali nos vagões dos trens, e éramos duas crianças, né? Estávamos ali para trabalhar, para viver uma nova vida, uma aventura. E como que Deus estava agindo ali sem nós sabermos. No caminho a gente encontrou diversas pessoas, ali tem alguns grupos, que alguns chamam assim de grupos terroristas, mas na verdade eles lutam por um direito, ali chama-se País Basco, o lugar que a gente foi. E durante as conversas ali dentro do trem, conversando e entre a gente, sai gente, e dentro da nossa cabine ali entrou um senhor e a gente começou a mencionar, já a gente já estava do lado espanhol, a gente começou a mencionar sobre essa região tal, e a Alessandra falava algumas coisas que a gente ouvia falar, relatos, né? E aí o rapaz sempre defendendo. E de repente ela vira para ele e fala: Olha, você está defendendo muito eles assim, porque você faz parte deles. E o homem disse: Eu faço. Aí eu pensei na hora assim: morremos, né? Porque ela falando contra tudo eles, e aí ele explicou pra gente que não era bem assim que a mídia pregava, que ali no norte estava assim as melhores empresas, indústria, a parte mais rica, eles apenas queriam tornar um país independente ali. E no sul ali, a Espanha, na verdade, ela é como se fosse dividida em duas partes. A região da Catalunha, né, eles vão falar o catalão, a parte de Madrid, o restante vai falar o espanhol, e nessa parte, no norte, que eles chamam de País Basco, eles falam em dialeto local, uma coisa bem estranha, um idioma que chama iosqueira. Mas aí aquele homem disse para a gente ficar tranquilo, que o que a gente precisasse ali, íamos estar sob os cuidados dele, deixou um cartão, falou, o que vocês precisar, liga nesse número, nesse cartão aqui, apresenta esse cartão. Os melhores hospitais, as melhores coisas estão aqui nessa região, ele disse. Ah, tudo bem. E nós chegamos de madrugada. Eram umas 4 horas mais ou menos da manhã, a gente chegou em Bilbao, na cidade de Bilbao, e a prima da Alessandra estava lá para buscar a gente, e nos deslocamos para essa cidadezinha, um vilarejo, uma cidade muito pequena, e a gente já chegou e fomos dormir, né? E no outro dia a gente falou, vamos sair para conhecer a cidade, dar uma volta aqui. E aí começa toda a parte que a gente não entendia e a gente vendo Deus. Estávamos na rua e de repente para um homem e ele nos aborda já chamando pelo nome. E de imediato a Alessandra fica muito assustada porque, como assim? Já descobriram a gente? Ninguém sabe que a gente está aqui. Chegamos 4 horas da manhã e já sabia, chamando a gente pelo nome e sabia onde a gente estava ficando. E ele disse, Douglas, chamou pelo nome mesmo, Douglas e Alessandra. A Alessandra tentou se afastar assim, eu comecei a conversar com o rapaz. E eu nunca tinha saído daqui, nunca fiz curso de idiomas, nada. E eu comecei a falar com ele, e a Alessandra falou, mas como que você está falando, que você está entendendo ele? Eu falei, mas eu estou entendendo o que ele fala. E eu comecei a conversar com ele, assim como estou conversando com vocês.
Aí terminamos ali a conversa, a Alessandra não entendeu nada, disse o que ele falou, o que que aconteceu. Ela falou, você sabe falar espanhol e osqueiro e não me contou? E eu disse para ela, não, eu conversava com ele normal, entendia tudo o que ele estava falando. E aí, bem resumido assim para vocês, aquele homem, ao ele me abordar, ele perguntou pra gente, ele falou, vocês estão vindo para cá, vocês chegaram agora, vocês não têm nem perspectiva de trabalho, nem dinheiro, nada, né? Eu disse, sim, como que você sabe essas coisas? E ele falou assim, olha, o período que vocês estiverem aqui, ele falou, vocês gostam de pão e leite? Eu falei, sim, a gente gosta. Ele falou, no período que vocês estiverem aqui, todos os dias não vai faltar nem pão e nem leite para vocês. Eu estarei levando todas as manhãs para vocês. Eu falei, nossa, muito obrigado. Eu falei, mas você sabe onde a gente mora, né? Ele falou, sim, em tal lugar. Nem eu sabia, porque nós tínhamos acabado de chegar lá e tudo bem, continuamos a nossa jornada ali pela cidade. Quando foi no outro dia de manhã, toca o interfone do prédio onde a gente morava e era esse homem que estava lá embaixo, com pão e leite. E aí eu desci com ele, desci lá, a Alessandra falou, vai lá receber ele, porque eu não entendo nada que ele fala. E eu desci lá embaixo, o homem me entregou o pão, o homem começou a conversar, e eu disse para ele, olha, que eu não entendi o que ele falava, mandei ele subir comigo no elevador, e morava uma brasileira com a gente, a brasileira traduzia as coisas que ele falava ali, e todos os dias que nós ficamos lá, todo dia o homem estava lá, eu nunca mais consegui me comunicar com ele. E aí a gente resolveu voltar embora, para Portugal de novo, e para depois voltar aqui para o Brasil, né? Aí eu falei assim, olha, avisa ele, para a moça, né, que a gente não vai vir mais, não vai estar mais amanhã aqui, que a gente vai estar voltando, vai viajar, que não precisa trazer o pão e o leite, mas se ele quiser continuar trazendo, vai ser bem-vindo, porque as outras brasileiras que moram aqui também comia, a gente dividia com eles, né? Aí ela avisou ele, eu agradeci, desci com ele lá no elevador. No último dia, a gente voltou para Portugal. E aí eu perguntei, a gente teve contato depois com a moça e perguntamos para ela, né? Se o homem tinha voltado lá, levado leite e tal. Ela falou assim que nunca ninguém viu aquele homem naquela vila, naquele povoado. Nunca mais ele foi visto e nunca ninguém sabe nem quem era ou quem não é. E quando ela disse essas palavras, eu lembrei de um versículo bíblico, né, que fala que fui moço e sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão. Longe de mim ser uma pessoa justa, né? Mas eu pude ver que Deus não desampara seus filhos. Aonde quer que você esteja, antes mesmo que você peça, antes mesmo que você queira qualquer coisa, Deus já providencia tudo. E se preciso for, Ele dar o dom de línguas para você se comunicar, para você falar qualquer coisa, Ele vai te dar. Nem sempre, às vezes, nós vamos ter só o dom de línguas para falar do amor dele. Às vezes é numa questão de sobrevivência mesmo. E ali eu pude ver que foi um anjo que Deus mandou naquele lugar para cuidar da gente. Um anjo que levou pão e leite todos os dias, todas as manhãs para nós enquanto nós estivemos ali. E nós pudemos, através disso, partilhar desse pão com pessoas, não só do pão físico, mas do alimento em si, mas podemos partilhar ali da palavra de Deus, fizemos cultos com as pessoas onde a gente estava, e o nome de Deus foi exaltado naquele lugar. É uma região de muito difícil acesso de pregar o evangelho, as pessoas naquela área ali blasfemam muito de Deus, qualquer coisa eles blasfemam e mas o evangelho pôde ser pregado ali para algumas pessoas, sementes lançadas e esperamos ver esses resultados no céu. Isso é um pouco da história que nós passamos, tem muitas coisas assim, já contei alguns na sala 57, é um pouco longo também, alguns testemunhos de história de vida. Mas esse foi um dos milagres que Deus fez na minha vida. E se você tem passado por algum problema, alguma aflição, tem desanimado, parece que Deus não está ouvindo as suas orações, fique firme, porque Ele ouve cada oração e Ele já deu ordem aos seus anjos para lutar a favor daquilo que você ainda vai pedir. Assim como Daniel estava orando e ele mencionou que enquanto Daniel orava, já tinha sido dado ordem ao anjo para vir trazer a resposta para Daniel. E me faz lembrar também
do relato que o profeta Eliseu estava diante dele ali, um exército, né, para o atacar. E o seu servo disse: são muitos. E ele mencionou para que eles orassem, para que Deus abrisse os olhos dele para ele ver, né? Ele disse que maior eram os que estavam do lado deles. O exército celestial era muito maior do que aqueles que vinham contra eles. Então, maior é o número de anjos que está ao seu lado lutando por você. A oração foi feita e os olhos do servo se abriu e ele viu carros de fogo, carruagem de fogo e um exército tremendo ali em volta para lutar. Esse mesmo exército está à disposição de você que veio aqui nessa noite. Esse mesmo exército está à sua disposição para lutar para você. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergarmos esse batalhão de anjos lutando a seu favor. A mão poderosa de Deus estendida ao seu favor para te abençoar, para prover milagres, curas, o pão, o que for necessário na sua vida para a honra e glória do nome dele. Que Deus abençoe Amém. cada um de vocês. Espero que com esse pequeno testemunho você possa fortalecer a sua fé, crer em Deus, porque para esse Deus que nós servimos, se preciso for fazer cair o maná dentro da sua casa específico, ele fará cair. Se preciso Amém. for ele enviar um anjo, ele vai enviar, porque ele te ama e ele jamais desampara seus filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Eu estarei contando algumas outras partes de vários testemunhos, várias experiências com Deus. Que Deus abençoe a Amém. todos. Obrigada, irmão Douglas. Muito obrigada. Lissandra, Direitinho. estamos Todos me sim. ouvem bem? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vocês abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 2. E assim, com a palavra do Senhor aberta, vamos rapidamente pedir, mais uma vez, né, que o Espírito Santo seja conosco. Deus querido, nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até este lugar, porque este é um lugar de salvação, este é um lugar de bênção, este é um lugar de edificação, de transformação. E o Senhor nos trouxe porque o Senhor tem algo muito importante a falar aos nossos corações nessa noite. Por isso, Espírito Santo, que cale-se a minha voz, que calem-se as nossas vozes interiores, e que apenas o Senhor, por misericórdia, fale-nos através da palavra que o Senhor mesmo inspirou, porque o Senhor tem algo muito importante a nos dizer nesta noite. Como tem nos dito todos os dias, Senhor, através de tantas lives, de tantos cultos de poder, Senhor, onde o Senhor tem se revelado diariamente a nós, com um amor infinito e maravilhoso. Continue a fazer essa obra em nós, na vida de cada pessoa e cada família aqui representada, pois nós rogamos, Senhor, tão somente pelos méritos do nosso grande e maravilhoso Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo, e para o louvor da tua glória. Amém, Senhor. Amém, amados. Que coisa boa estar aqui com vocês. Bem, queridos, eu quero começar fazendo a leitura mesmo, né, desse texto. Nosso texto ele se encontra lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. É um texto bastante conhecido da palavra de Deus, não é? Eu me lembro que, quando eu era ainda criança, eu ouvi essa história a gente chamava ele de o velho Simeão, não é? Simeão já era, de fato, um homem velho. Mas vamos ler aqui a partir do capítulo 20, do versículo 25, Lucas 2, 25, que diz assim. Aqui na minha Bíblia, ele tem um subtítulo que diz o Cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Vamos seguir aqui ainda. Versículo 31. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que versículos fortes, não é verdade? Queridos, e eu sei que a maioria, se não todos daqui, participam da Sala 57. E uma vez que nós nos tornamos Sala 57, a gente não consegue mais falar de nada que não envolva o Espírito Santo. Embora esse texto, ele já por si revela, né, que o Espírito Santo estava ali muito presente na vida de Simeão. Já começa desde o primeiro versículo, né, dizendo que Simeão era um homem temente, né, justo e piedoso, esperava, né, a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, Jesus ali, ele nasceu, né, naquela manjedoura. A gente sabe que o anúncio da vinda de Jesus na plenitude dos tempos, ele já era conhecido do povo de Israel, né, desde os tempos antigos, antigos no que digo a respeito da era em que Jesus nasceu, né? Os profetas já falavam muito sobre a vinda do Messias, sobre onde ele nasceria, sobre como seria o seu nascimento, em que circunstâncias isso aconteceria. E a igreja, que naquela época era a sinagoga, não é? Era assim que era chamada a igreja, né? Até hoje, né, naquela região, existem as sinagogas. Aqueles líderes, eles estudavam sobre a história de Jesus. Eles sabiam que os profetas anunciavam sobre ele. E naquele momento em que Jesus é apresentado no templo, né? Como era preconizado para todo jovem, né, judeu que nascesse, Simeão estava no templo, porque o Espírito Santo havia prometido a Simeão. E o Espírito Santo o havia levado naquele dia para que ele estivesse ali, para ver a glória de Israel. Simeão estava cheio do Espírito, Simeão estava movido pelo Espírito. E isso fez com que Simeão reconhecesse em Cristo, naquela criança, o Filho de Deus, a glória de Israel. Somente, queridos, o Espírito Santo nos dá a capacidade de discernir o que vem de Deus do que não vem dele. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque todos os dias nós trabalhamos para Deus, como cristãos, como adventistas, como pessoas de qualquer outra denominação, né? Quando somos pessoas de igreja, né? Eu tenho uma sobrinha neta que é bem engraçada. Ela fala que a mãe dela é igrejista, porque frequenta muito a igreja, participa muito das coisas, né? Os igrejistas, como diria minha sobrinha, eles fazem muitas coisas para Deus. Trabalham na igreja, pregam o evangelho, dão testemunho, eles anunciam a palavra, fazem boas obras, agem de maneira piedosa, mas nem todos estão fazendo a obra que o Senhor requer que se faça. E por que que nem todos estão fazendo a obra que o Senhor requer que se faça? Porque nem todos estão sendo guiados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vejam como que o Senhor escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Naquele tempo,
no tempo do nascimento de Jesus, alguns pastores que estavam no campo, eles viram a estrela e ouviram anjos anunciando que havia nascido em Belém de Judá o Filho de Deus, o Messias. E eles foram até lá, né? Também os magos, né? Eles foram também, para eles também foi anunciado que o menino havia nascido, e eles seguiram a estrela e chegaram até lá, na manjedoura, onde eles levaram os seus presentes, ouro, incenso e mirra. E aquele pessoal que eram os líderes religiosos e políticos da época, ao ouvirem, né, daqueles magos que buscavam o menino que havia nascido, que seria o rei de todas as nações, quando eles fizeram esse relato, a gente sabe que o mundo político ali daquela região, ele se turbou de uma maneira absurda. E a gente sabe o que foi que Herodes fez, né? Herodes tentou dissuadir os reis magos, né, para que eles pudessem ir ver onde o menino estava e voltar para dizer para ele onde estava, para que ele também pudesse adorá-lo. A gente sabe que essa não era a intenção de Herodes. A intenção dele era tirar a vida deste rei, porque na visão de Herodes, este Messias viria como rei para tomar o seu trono. E aí Herodes, vendo que não conseguiu, que os reis magos foram informados por alguém, no caso um anjo do Senhor, que não voltasse por ali, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora percebam, os pastores ouviram falar de Jesus, os magos ouviram falar de Jesus e creram. Herodes ouviu falar de Jesus e creu. Ele creu que o menino Jesus, que o Messias havia nascido, aquele que haveria de reinar em Israel. E isso deixou tão desesperado porque ele conhecia as Escrituras. E a partir daquele momento, todo mundo, político e religioso, começou a ficar preocupado, né? Na realidade, o mundo religioso de então, ele não cedeu, né? Não reconheceu o tempo de graça que lhes era entregue naquele momento. O mundo religioso de então, eles não conseguiram perceber que aquele menino era o filho do Deus Todo-Poderoso. Vejam só, Simeão se encontrava no templo. O templo era um lugar onde sempre haviam os rabinos, né? Onde sempre estavam presentes os fariseus, os saduceus, os maiorais do templo, aqueles que pregavam a palavra. O templo sempre estava sempre com a presença de pessoas importantes. Mas quem foi que reconheceu que aquele era o Filho de Deus? Naquela época, quando se levava a criança para apresentar no templo, era costume que se levasse algum animal para oferecer, como oferta de gratidão, principalmente por um primogênito. Jesus era o primogênito, né? Não de José, segundo o relato bíblico, mas de. Não sei exatamente se segundo o relato bíblico ou segundo a tradição bíblica, né? A tradição canônica, mas segundo o que se diz, José já tinha outros filhos. Mas ele era o primogênito ali, de qualquer forma, nascido de Maria. E aí eles não tinham condição de levar um cordeiro. Gente, se eu estiver equivocada nessa fala aqui em relação à primogenitura de Jesus, em relação a José, vocês podem me corrigir, tá? Depois, por favor. Então, naquele momento, eles não tinham condição de levar um cordeiro. Eles eram pobres. Eles eram pessoas simples. Jesus nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, o que eles levaram? O que todos os pobrezinhos levavam. Um Helena, animalzinho. fala direito com os mais velhos, Helena. Tem um áudio aberto. Lindo. Fala, olha para ele, mas é muito, muito errado. E olha, fala quantas vezes eu quiser. Tem um áudio aberto, meus amados. Bárbara, feche o seu áudio, por favor. Estamos ouvindo. Então, eles eram um casal pobre, e como todo casal pobre que ia apresentar o seu filho,
eles pegavam um animalzinho que não precisava ser comprado. E eles levaram um casal de pombinhas, né? Não precisavam ser comprados, para que os sacerdotes fizessem aquele sacrifício, né, daquele animalzinho e tal. Eles levaram um casal de pombinhos, que era o costume para os pobres. Mas vejam só, os sacerdotes que receberam aqueles 2 pombinhos não reconheceram o desejado de todas as nações. Mas Simeão o reconheceu. Um idoso, um homem muito velho. E por que que Simeão reconheceu a Jesus como mestre, como Messias, como a salvação de Israel, a glória de Israel? Porque Simeão, queridos, ele estava cheio do Espírito Santo. E eu penso que alguns daqueles sacerdotes podem ter vivido até a crucificação e morte de Cristo. Eu penso que alguns daqueles que estavam ali não eram idosos como Simeão, mas eu imagino que muitos deles, ainda sacerdotes jovens, apesar de que para se tornar um sacerdote não se era tão jovem assim, não se poderia ser sacerdote aos 20 anos, tinha que se haver uma vivência maior, né, de conhecimento, de vida, de testemunho, né, da forma como eles achavam que era testemunhar, não é? De hábitos, de práticas, que precisava ser um pouco mais velho. Todavia, eu suponho que alguns daqueles sacerdotes que estivessem por ali, alguns daqueles líderes do templo, eles viveram até a crucifixão e morte de Cristo. E eu suponho ainda que muitos deles viram operar de milagres, viram Cristo operar milagres, naquele templo, inclusive. E em todos os outros lugares onde estavam os pobres, os miseráveis, os fracos, os oprimidos, os famintos. E eu fico imaginando como a consciência desses homens podem tê-los alertado de que aquela criança, da qual Simeão falou tão belas palavras, de fato, era o Cristo. E eu fico imaginando o quanto que essas pessoas podem ter retrucado, quanto elas podem ter se revoltado contra essa ideia, porque eles não tinham o Espírito, porque eles não estavam no Espírito, porque eles estavam acostumados a fazer muita coisa para Deus. Eles viviam no templo, eles eram sacerdotes, eles eram servos do Deus vivo. Eles estavam ali para adorar o tempo inteiro, para levar a nação a conhecer mais a Cristo, mais de perto. Mas ainda assim, eles não conseguiram reconhecer o desejado de todas as nações, que um velho, um homem já muito idoso, ao olhar, reconheceu imediatamente. A gente pode imaginar que todos os dias muitas crianças eram apresentadas no templo. Porque se hoje, né, mesmo com todas as restrições que existem para que nasçam, em muitas nações, existem hoje restrições para que não hajam tantos, que não se tenham tantos filhos, né, a própria vida que a gente leva, o nosso cotidiano, as correrias. Hoje em dia, os casais optam por ter 1, 2 filhos, 3, a gente já considera em alguns casos exagero, né? Mas naquele tempo, não. As pessoas tinham muitos filhos. E a gente supõe também que muitas crianças eram apresentadas ali naquele tempo. Mas houve uma consideração diferente em relação a Cristo. Porque Simeão, quando o viu, o Espírito Santo falou ao ouvido de Simeão: Este é o desejado de todas as nações. Este é a glória de Israel. E Simeão não conseguiu conter o impulso. Ele pegou o menino nos seus braços e disse para Deus com todas as palavras: Pode me levar, Senhor. Eu posso descansar em ti, porque o Senhor cumpriu a tua promessa. O Senhor havia falado isso a mim e agora o Senhor cumpriu. Então eu aceito agora que o Senhor me leve para o descanso, juntamente com os meus pais, porque eu vi a glória de Israel. Queridos, nós precisamos muito, muito mais a cada dia estarmos cheios do Espírito. Porque coisas espirituais só discernem espiritualmente. E nenhum de nós poderá ser espiritual, ainda que assim nos julguemos.
se não estivermos cheios do Espírito. Eu sei que eu estou falando algo que todos vocês, ou quiçá todos, né? Se não a maioria, que já conhecem muito bem e já sabem que a gente não vai conseguir ser espiritual sem o Espírito. Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque os anelos do Espírito por nós são contínuos, mas o nosso anelo por ele nem sempre é contínuo, porque todos os dias a gente vive o conflito e todos os dias o maligno ele vai tentar nos tirar da presença do Espírito. Todos os dias ele vai tentar nos dissuadir de que nós estamos fazendo a coisa certa e de que nós estamos no caminho certo. O nosso irmão Coragem, que está aqui conosco, ontem eu tive até uma conversa com ele. Uma certa pessoa abordou um irmão que é da sala 57 e que faz parte da minha equipe, né? Equipe Desaguar, que a gente leva a sala para alguns lugares. E um irmão ouviu ele fazendo uma oração e pedindo algo para o Espírito Santo. E esse irmão, que é uma pessoa que eu considero assim, não conheço pessoalmente, mas imagino que ele seja uma pessoa sincera, até pelas palavras que ele usou, com tranquilidade e tudo. Ele abordou o irmão para perguntar onde é que estava na Bíblia que a gente pode orar ao Espírito Santo. E onde é que está nos escritos de Ellen White que a gente pode orar diretamente ao Espírito Santo. E mais que isso, ele disse para o irmão Eric, que se a gente se não está na Bíblia, nem está no Espírito de Profecia, a gente está ultrapassando a palavra. E isso já é uma coisa. Ele quis dizer exatamente que isso é um exagero, não. Ele falou que isso é como se fosse um fanatismo, entende? Então, olha como a gente precisa estar no Espírito. Porque se a gente não tiver fortalecido, a gente pode de repente falar, rapaz, é verdade. Porque eu mesma busquei na Bíblia, busquei nos livros de Ellen White e não achei nada ainda, dizendo que a gente pode orar para o Espírito diretamente. Todavia, se ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é óbvio que a gente pode orar para ele. E ele é com o Pai, com o Filho, o mesmo Deus Todo-Poderoso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onipotente, onipresente, onisciente. Então, a gente pode orar para o Filho? Pode. Jesus me ajuda nisso. A gente pode orar para o Pai? Sim, Pai, me socorre, por favor. E a gente pode orar para o Espírito. Sim, Espírito Santo, por favor, atua em mim, me ajuda nisso, me socorre, me convence, me transforma. Mas o importante é permanecer no Espírito. Queridos, a gente não sabe, a Bíblia não relata quanto tempo Simeão esperou para ver a glória de Israel, para ter em seus braços aquele que era o Messias, que daria sua vida na cruz para salvar a vida dele mesmo, para levá-lo às mansões celestiais no dia da sua breve volta. Mas o que a gente sabe é que Simeão andou no Espírito, porque era cheio do Espírito e movido pelo Espírito. O que a gente sabe é que para reconhecer as coisas e discernir os espíritos, a gente precisa do poder sobrenatural do Espírito Santo. E ele está à nossa disposição todos os dias. Sabe, amados? Eu tive 2 experiências muito fortes em minha igreja. E eu louvo muito ao Senhor por essas experiências terem acontecido em minha vida após eu ter entrado na sala 57. Porque eu já estava sendo lapidada pelo Espírito Santo. Eu fiquei muito impactada com o testemunho que o nosso irmão Rogério estava pregando, e ele falou, né, que chegou alguém na igreja dele e que ele falou para a mulher dele, quando ele foi apresentado para essa pessoa, não se aproxime dessa pessoa. Ela não é uma boa companhia para você e ela vai trazer muito transtorno para a nossa igreja. Irmãos, eu tive essa impressão sobre uma determinada pessoa. Irmãos, uma pessoa cheia de dons, cheia de habilidades, cheia de capacidades. E no dia que eu cheguei na igreja, que eu vi pela primeira vez, meus irmãos, isso é muito angustiante, porque eu me senti julgando.
E no dia que eu vi a pessoa pela primeira vez, irmãos, ele, a esposa e os 2 filhos, a impressão que veio à minha mente foi essa pessoa. E foi interessante porque as pessoas que o levaram, que o convidaram para a nossa igreja, né? Porque ele estava vindo de outra igreja. As pessoas falaram tanto, ai, é maravilhoso, e prega e louva, e passa a lição da escola sabatina, e faz escola sabatina, e faz tudo. Eu falei, glórias a Deus por isso. Mas o Espírito Santo fechou o meu coração. E o Espírito Santo me falou, não é para Deus que ele faz. Não é para Deus. E quando eu olhei para a esposa e para os filhos, o Espírito Santo me falou, eles são opressos. Eles vivem em opressão. Irmãos, aquilo me deixou angustiadíssima. E eu chamei o ancião e conversei com ele. Falei, meu irmão, eu tive essas impressões e eu não quero julgar, eu não tenho direito. Isso me deixou muito angustiada. O irmão cheio de dons, a família linda. Tudo bem. A segunda vez que eu me encontrei com esse irmão na igreja, eu fui pregar, meus amados. E eu estava pregando. Enquanto eu pregava, queridos, ele não parava de ler a própria Bíblia. Ele não olhava para mim. Ele não conseguia levantar os olhos e olhar para mim. E eu senti profundamente o descaso dele, porque eu estava lá na frente pregando. Pedi muito ao Espírito Santo para me dar força para continuar a pregação. E quando eu saí da pregação, ele saiu logo, imediatamente após terminar a pregação. Fui receber os irmãos na porta, ele já estava lá fora. E quando eu cheguei lá fora, meus amados, eu tive a triste oportunidade de ouvir o irmão falando mal de mim. Ele não me conhecia. Foi a segunda vez que ele me viu na igreja, falando mal da pregação, falando mal de mim. E eu fiquei muito triste para o ancião. E aí, eu não sou melhor do que ninguém, irmãos, eu não sou melhor do que este homem. Não sou. Mas o que o Espírito Santo me falou foi verdade. Irmãos, eu comecei a orar por esse irmão a partir daí. Todo santo dia, até hoje oro por ele e por sua família. Irmãos, esse homem trouxe tanta contenda para a nossa igreja. Tanta confusão, tanta discórdia. Chegou o ponto, meus amados, de um dia, já estou terminando, viu, irmão? Já estou encaminhando aqui para finalizar. Chegou ao ponto de um dia, em plena lição da escola sabatina, ele bater boca com a diretora da escola sabatina, falar coisas que jamais se fala no púlpito, falar coisas que jamais se fala diante do Senhor, diante da igreja, diante dos irmãos. Havia um visitante na igreja, o visitante se levantou e foi embora na hora. Trouxe tanto transtorno. Mas vejam, queridos, Deus tinha um objetivo, o Espírito Santo tinha um objetivo no dia que eu cheguei e vi esse irmão pela primeira vez. E o Espírito Santo me falou assim, ó, cuidado, alerta, fique alerta. E eu sei que o objetivo do Espírito Santo era me colocar de joelhos para clamar pela vida dele e da sua família. E a partir de aí, irmãos, a gente ficou sabendo de inumeráveis coisas erradas, coisas terríveis. E para vocês terem uma noção, até bater num bebê de 6 meses. Ter casos com outras mulheres. E ele, meus irmãos, diz para todo mundo que ele é um homem espiritual, que a família dele é uma família ordenada, que ele faz tudo de acordo. Gente, ó, bate boca com pastores, tudo o que vocês imaginarem. E depois disso, irmãos, que ele se afastou da nossa igreja, depois desse bate-boca com essa irmã, ele já tentou voltar várias vezes. E eu clamando ao Senhor, Deus não permita, Deus não permita, Deus não permita. Porque toda. Aí a gente foi descobrir, né?
o véu se rasgou, entre aspas, né? Que a gente não pode nem considerar isso, meu Deus, porque o véu se rasgar foi uma coisa tão maravilhosa e divina. Mas sim, o véu se tirou da nossa frente, a gente acabou sabendo de inumeráveis coisas terríveis que aconteceram em outras igrejas, mas que a gente até então era inocente. Mas vejam só, queridos, o objetivo aqui não é falar mal do irmão. O objetivo aqui é dizer que só o Espírito Santo nos dá o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Só o Espírito Santo, só cheios dele, só movidos por ele e para a glória dele, tão somente nós conseguiremos compreender e discernir aquilo que é espiritual, daquilo que é natural e daquilo que é carnal. Só o Espírito Santo nos dá esse poder, mas não é para nossa autoexaltação. Não é para que a gente se encha de vanglória, de arrogância, de soberba. Não é. É para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque a primeira pessoa que Deus vai dizer para mim e para você que não vale nada sou eu e é você. A primeira pessoa que o Espírito Santo falou para mim que não passa de pó fui eu mesma. E por isso foi tão difícil permanecer na sala 57 no início. E eu falei isso no meu primeiro testemunho. Porque não é fácil descobrir quem eu sou. E eu não passo de pó. E a maior das minhas justiças não passa de trapo de imundícia. Mas ainda assim, queridos, ainda assim, miseráveis e fracos como somos, o Espírito Santo quer nos usar para adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor, para pregar o evangelho eterno, para dar a última mensagem a este mundo que perece em dores, terrores e trevas. E é na nossa fraqueza que ele se faz forte em nós e nos torna habilitados para ser sal dessa terra e luz deste mundo. Não há nada em mim, amados, nada aprovável diante do Senhor. A única coisa aqui, em Margarete, que pode ser aprovada diante de Deus, são os méritos do meu Salvador e o Espírito Santo, que todos os dias me chama, me ergue do caos do meu próprio eu e me ajuda a vencer, porque em mim nada há de bom. Mas é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo, com você e com todos nós que estamos aqui. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Nós precisamos estar movidos pelo Espírito. É isso que Ele quer e requer de cada um de nós. Então, queridos, não há outra coisa a fazer e não há outro meio de alcançar. Não há outra forma de sermos salvos, senão pelas misericórdias do Senhor, senão pela graça do nosso Salvador, senão pelo moldar e o lavar regenerador do Santo Espírito de Deus. Que a gente se lembre disso todos os dias e que a gente peça a Ele todos os dias. Dói, irmãos, dói. A vontade é chorar, porque nós não somos nada. Porque eu não sou nada. A vontade é chorar e dizer, Deus, como é que o Senhor vai ter condições de me usar se eu sou tão miserável? Mas Ele quer. E Ele, só Ele pode. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Pai querido, a gente sabe que todas as vezes que a gente vai fazer algo para Ti, existe, meu Deus, muitas coisas que interferem. E a gente sabe de onde vem essa interferência. A gente sabe que o conflito não para, Senhor. Todo o tempo e todos os dias, a batalha está aqui dentro de nós, em nossas mentes, em nossos corações, em nossa carne, Senhor. Porque em nosso ser militam carne e espírito. E como diz aquele lindo louvor, é uma guerra infindável, Senhor. Mas que todos os dias, para o louvor da Tua glória, nós possamos nos render ao Teu Santo Espírito. Que todos os dias, Jesus,
a gente possa ter um encontro maravilhoso contigo, através do teu Espírito Santo que nos leva para ti, que nos ensina, que nos mostra o caminho para vivermos a tua verdade, fazermos a tua vontade. Forma em nós, Espírito Santo, a mente, o caráter e a personalidade de Cristo. Porque quanto mais reconhecemos quem somos, mais percebemos que precisamos nos abandonar para permitir que o Senhor viva em nós. Faz esta obra em nós, Senhor, por favor. Nos lave, nos transforme, nos regenere, Senhor. Leva-nos a tuas águas profundas e regeneradoras. Não nos deixe no caos da superfície, porque tudo que está nela apodrece, Senhor. Mas nós queremos ser firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus, para nele viver. E um dia, Senhor, para a glória do teu santo nome, pelos seus próprios méritos, através do lavado do teu Santo Espírito, dizer como disse Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por favor, Senhor, faz esta obra em nós todos os dias e a cada instante. Nos ajuda a repugnar o pecado e tudo aquilo que nos distancia de Ti, pois nós te rogamos para o louvor da Tua glória em nossas vidas, por nós e por cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.